Olá, observadores do céu, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Boas-vindas ao canal e a mais um vídeo. Esse que é o vídeo dos destaques do céu em abril de 2023, mês da chuva de meteoros Lirídeas. Mas antes, iremos aqui para a tela para a visibilidade dos planetas visíveis a olho nu, na ordem do mais próximo ao mais afastado em relação ao Sol, portanto, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A começar por Mercúrio, o planeta Mercúrio vai ser visível a oeste, sentido onde o Sol se põe, do início até a penúltima semana deste mês de abril. Na última semana de abril, ele vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol, vai fazer a transição, sair da visão do oeste para ser visível a leste lá a partir da segunda semana de maio. Mas neste mês de abril poderemos vê-lo do início até a penúltima semana deste mês a oeste, sentido onde o Sol se põe. E o melhor dia de observação vai ser em 11 de abril, quando ele atingir a máxima elongação leste, em que ele vai ficar bem visível a oeste. Ressalto até que ele é visível do início até a penúltima semana, mas essas primeiras semanas, a primeira, a segunda semana, especialmente Mercúrio vai estar ali bem brilhante, logo aí depois do pôr do Sol a oeste. Isso é bem assim, normalmente não é tão comum vê-lo brilhante, mas aí a gente vai ter essa possibilidade de vê-lo bem brilhante. E aí, em 11 de abril, ele atinge a máxima separação angular em relação ao Sol. E aí a gente vai ter um tempinho aí a mais em 11 de abril, especialmente 11 de abril, para apreciar o planeta Mercúrio a oeste. E a gente aqui vai mostrar as datas até que em 21 de abril, a gente repara, né, que depois do pôr do Sol, o planeta Mercúrio ele vai ficando mais separado em relação ao Sol, mais alto em relação ao horizonte oeste. Depois vai baixar, depois da data de 11 de abril. E 20 de abril é a data da lua nova deste mês. E em 21 de abril vai ocorrer a conjunção da finíssima lua crescente. E esse termo finíssima utilizo aqui porque é um dia apenas aí depois da lua nova. Como citei, a lua nova de abril é no dia 20 e no dia 21, ou seja, no dia seguinte, em 21 de abril, a oeste, sentido onde o Sol se põe, a gente vai poder apreciar aí a conjunção do planeta Mercúrio com a finíssima lua crescente. E a gente percebe que o planeta Mercúrio ele fica só um pouquinho ali, razoavelmente mais elevado em relação ao horizonte oeste, não tanto assim, culmina em 11 de abril, especialmente, e depois ele vai descer. E aí a gente repara que a conjunção de 21 de abril de Mercúrio com a finíssima lua crescente se dá com ambos bem assim baixos em relação ao horizonte oeste. Então, é preferível aí que o observador procure ver essa conjunção, especialmente aí com o horizonte oeste desobstruído, sem obstáculos, edificações e outros elementos aí naturais também da paisagem, tanto urbano como também naturais aí da paisagem. Isso no sentido oeste. Esse aí é o destaque, a conjunção da finíssima lua crescente com o planeta Mercúrio. Ressalto aqui aquele fenômeno chamado de luz cinérea, que para quem já acompanha aqui os vídeos dos destaques do céu, os drops e outros conteúdos, as lives também, especialmente também dos planetas, cito explicando o que se trata, que o fenômeno da luz cinérea é essa possibilidade de você ver essa grande área da Lua aqui, que está aqui um tanto acinzentada, e ela não está sendo iluminada diretamente pelo Sol. A fração iluminada que está recebendo luz direta do Sol é essa aqui, bem fina, porque é um dia depois da Lua nova, então é bem fina essa fração aqui. Mas a gente consegue ver, na ocasião dessa observação da conjunção, e por situações ver que nessa situação da fina
lua crescente, pode ser fim da lua minguante, a gente consegue ver essa grande área aqui acinzentada que revela aí o contorno da lua. Então, isso é o fenômeno da luz cinérea e está recebendo luz indireta do Sol, pois a luz solar vem até a Terra e a Terra reflete para a Lua, ou seja, essa luz está chegando indiretamente através aí da Terra, a Terra que está fazendo esse papel aí de rebatedor, ela está refletindo a luz, uma vez que o ângulo é Sol, fonte de luz, Terra, e a Terra reflete para essa área aqui que não está iluminada diretamente pelo Sol. É como se for fazer um efeito de comparação, como a gente tem o luar, especialmente a lua cheia, que clareia o ambiente ali da noite. Você tem a noite, mas ainda consegue ver a paisagem. A lua cheia tem esse efeito de luar mais intenso, porque está 100% iluminada ali. E ela reflete, ou seja, o meio indireto aí é a lua. Neste caso aí, é um efeito terra cheia. Então está refletindo nessa grande área aqui, o que embeleza aí, dá essa admiração para a gente contemplar esse fenômeno da luz cinérea, que poderá ser apreciado aí na conjunção da finíssima lua crescente em 21 de abril com o planeta Mercúrio. E esse destaque de Mercúrio fica bem visível em 11 de abril. E ainda no sentido oeste, a gente agora vai para a visibilidade do planeta Vênus. Vênus poderá ser observado a oeste, sentido onde o Sol se põe, por todo o mês de abril, ele que vem se tornando cada vez mais destacado no céu. Um brilho muito chamativo, né, dessa aparente estrela bastante brilhante, que na verdade aí é o planeta Vênus. Vênus que é conhecido como estrela d'alva, estrela da alvorada, estrela matutina, né, da manhã, ou vespertina, estrela da tarde, pois há essas situações de períodos em que você pode observar o planeta Vênus ou pelas madrugadas, antes do amanhecer, ou depois ali do pôr do sol, ainda pegando do entardecer para o início da noite, a visão aí do planeta Vênus. Então essa aparente estrela bastante brilhante, na verdade aí é o planeta Vênus e que já vem chamando bastante atenção, destacando cada vez, se destacando cada vez mais no céu, o brilho, né? Esse brilho que realmente encanta, que na verdade aí é a visão do planeta Vênus. Então ele vai ser visível por todo o mês. Ele está ganhando cada vez mais altura em relação ao horizonte oeste, ganhando mais brilho, um pouco, mas está ganhando. Já é bastante brilhante, mas está ganhando mais brilho. E Vênus vai ficar visível nessa temporada. Ele já está visível desde a segunda quinzena de novembro, a partir da segunda quinzena de novembro de 2022. Ele iniciou a temporada de visão a oeste, de visibilidade do planeta Vênus a oeste, e vai ficar nesse sentido do céu até o início de agosto. Então a gente está na temporada, né, aproveitando ali o período de visibilidade de Vênus a oeste. E o auge dessa visibilidade é em 4 de junho, quando ele atingir a máxima elongação leste, vai ficar mais tempo, máxima elongação leste, bem visível a oeste, e vai ficar em mais tempo no céu, em virtude que ele vai ficar mais separado em relação angularmente, né? Mais separado angularmente em relação ao Sol, e com mais separação angular em relação ao Sol, dependerá aí do ângulo que ele está, se está bem ascendente, né? Quase ali a 90 graus em relação ao horizonte oeste, mas nesse caso ele não vai nem estar tentando, nem tanto, porque a gente percebe aqui o oeste e ele está ali fazendo um ângulo. Isso quer dizer que se ele tivesse bem ascendente ali, né, a 90 graus perpendicular ao horizonte oeste, a gente ia ter mais ainda tempo de observação e em 4 de junho
ele proporcionará esse maior tempo. Então você já fica aí preparado, já programado para saber essas boas e melhores datas de observação do planeta Vênus. Embora isso, ele pode ser bem apreciado desde já em junho inteiro, porém em julho ele rapidamente vai descer dessa elevada altura em relação ao horizonte oeste e depois aí no início de agosto se despedir da observação oeste. Então é bom salientar isso, pois o observador já fica preparado e programado para a observação do planeta Vênus. E em 11 de abril, a gente vai aqui alterar as datas, colocar só um pouco depois aí do entardecer para o anoitecer, até para a gente ter um contraste aqui do céu. A gente vai ter em 11 de abril, a gente vai reparando aqui o deslocamento do planeta Vênus até aqui 10, mas em 11, ligeiramente mais próximos. Então, ou seja, não só no 11 de abril, você vai ter aí a máxima aproximação aparente de Vênus com o aglomerado aberto das Pleiades em 11 de abril. E eu ressalto assim 11, eu até falei o 10, porque você pode ver um dia antes, 10 de abril, o auge dessa aproximação aparente em 11, 12 a gente ainda repara ambos próximos. Então são situações que o observador pode até tentar observar antes, um dia depois do auge, que é em 11 de abril, até por conta assim das condições meteorológicas, alguma programação ou dificuldade, mas ali o observador já fica ciente que também pode apreciar que a separação aparente é pouca. E uma ênfase aí que é uma separação, é uma aproximação aparente. A gente vê essa separação que ambos estão aqui, que é um tanto expressiva, aqui 2 graus, 32 minutos. Então, proporciona, através da visão ali de Vênus, você encontrar as Pleiades, muito embora as Pleiades seja visível a olho nu, mas dependendo da poluição e as condições do céu, talvez o observador não aprecie, aí sabe que tem ali um aglomerado de estrelas. E é ali aparente, pois as distâncias reais, Vênus está muito mais próximo da Terra, se comparado aí ao aglomerado das Pleiades. Está a 400, em média, né, ali 400 anos-luz. E uma ênfase aí também, um destaque para o aglomerado das Pleiades, também conhecido como as Sete Irmãs, ou aqui nas regiões mais interioranas, chamam-se as estrelas do terço, né? Chamam uns que já tem já ouviram algum assunto referente a aglomerado de estrelas, aí diz aglomerado do terço, né? Numa adaptação aí, fusão de astronomia com astronomia mais assim popular, né? Daquilo que o observador já aprecia ali, já vê que é um aglomerado, né? São estrelas juntinhas ali, o aglomerado aberto das Pleiades. Muito belo, pode ser visível, o mais brilhante dos aglomerados visíveis a olho nu, então pode ser apreciado a olho nu, mas é muito belo se você poder apreciar com um binóculo, com um telescópio. Então, Vênus aí em conjunção com as Pleiades em 11 de abril, logo depois aí do entardecer de 11 de abril, estarão próximos aparentemente, porém, prefira aí o anoitecer para fazer esse contraste e você poder apreciar também aí o aglomerado das Pleiades. E elas aí conhecidas como as Sete Irmãs, Estrelas do Terço, ou então aglomerado do Terço, ela que no catálogo de Messier é a número 45, por isso tem esse M aí na legenda M45. É uma das belas conjunções de destaques deste mês aí de abril. É muito bela aí a ênfase nessa conjunção aí de Vênus com as Pleiades. Após aí 11 de abril, a gente
Vai ter o deslocamento aí do planeta Vênus até que em 23 de abril pode ser apreciado aqui no entardecer, ou seja, depois do pôr do sol, você já aprecia a conjunção, uma das belas conjunções que a gente pode apreciar, muito, muito magnífica, assim, bem exuberante mesmo, apreciar a conjunção do planeta Vênus com a fina lua crescente. E o bom é que, como o Vênus está ganhando cada vez mais altura, os encontros aparentes de Vênus com a Lua estão se dando mais altos em relação ao horizonte oeste. Então, o ângulo ali de relação entre Sol e Vênus está ficando mais aberto esse ângulo, e isso dá mais altura para a observação do planeta Vênus. A fração iluminada da Lua ganha mais expressividade, ou seja, é uma fina crescente, mas agora ela está mais generosa, esse fino crescente, e é muito bom para fotos, composições, realmente ali bem destacado a conjunção aí de Vênus com a fina lua crescente, mas é um fino que já está mais expressivo, como a gente pode ver, bem em destaque aqui, essa conjunção que acontece aí depois do pôr do sol, ainda no início da noite, será visível a conjunção da fina lua crescente com o planeta Vênus em 23 de abril. Um outro detalhe interessante é que no entorno dessa conjunção, e é muito bom, essas conjunções têm também esse papel da gente ter um alvo e aproveitar para reconhecer e identificar mais do céu, né? Aumentar e ampliar esse mapa mental do céu. A gente pode apreciar aqui a estrela Capela, à direita dessa conjunção, mais próximo aparentemente à estrela Aldebaran, a Alfa, a mais brilhante da constelação de Touro. Então Aldebaran está aqui à esquerda da conjunção Vênus e fina Lua crescente. Então Aldebaran à esquerda está até mais próximo aparentemente do que à direita está a Alfa, a mais brilhante estrela da constelação de Cocheiro, que é a estrela Capela. Abaixo aqui tem as Pleiades, né, daquele encontro em 11 de abril de Vênus com as Pleiades. Depois o planeta Vênus vai seguindo, né, vai se deslocando aparentemente mais. Temos também aqui Castor e Pollux da constelação de Gêmeos. Tem também aqui Órion com Betelgeuse, Alfa e Rigel, a Beta. Castor e Pollux, né, que é a Alfa e a Beta de Gêmeos. Então repare que você tem essa oportunidade de outros objetos, no caso as estrelas brilhantes de outras constelações. Então você vai reconhecendo. Elas a gente já citou aqui, essas estrelas e constelações, elas estão indo dessa vez agora cada vez mais para o oeste, até devido à luz solar na nossa atmosfera ofuscar e a gente não mais vê essas estrelas e constelações. Mas é muito bom apreciar. Depois dessa conjunção da Lua e Vênus, em 30 de abril, a gente aprecia aqui, a gente teve essa conjunção de um planeta com essa estrela, que é Eunat, que é a Beta, a segunda mais brilhante da constelação de Touro, com o planeta Marte. Dessa vez, a estrela está próxima, aparentemente, do planeta Vênus, em 30 de abril. Depois aí do anoitecer, né, porque no entardecer ainda está claro, no anoitecer você vai poder vê-los, Vênus e Eunat, Beta da constelação de Touro, aí em 30 de abril. Lembrando que essas datas, essa visibilidade, sentido no céu, se entardecer, anoitecer,
e altura e outras características ali visuais, você pode acessar o link aqui na descrição do post dos destaques do céu e tem o tópico de visibilidade dos planetas. Em 30 de abril para apreciar Vênus. Realmente eu tenho notado e tenho percebido cada vez mais ele brilhante e especialmente ele ganhando essa altura, ficando cada vez mais presente no céu. Então a gente temos abril, maio, junho, julho, mesmo que ele vá descer rapidamente, mas aí abril, maio, junho, esses meses para bem apreciar o planeta Vênus. E agora a visibilidade do planeta Marte. Marte ele está cada vez agora indo para o sentido oeste. A tendência do planeta Marte a oeste, ele está alto em relação ao horizonte oeste, mas depois ele vai ficar cada vez mais baixo em relação ao horizonte oeste. E já é notável que Marte está ficando menos tempo presente no céu e também o brilho dele não é o mesmo se comparado, por exemplo, depois da oposição, que aconteceu em 8 de dezembro de 2022. Então ele ficou bem brilhante em dezembro de 22, janeiro ainda é possível apreciar, fevereiro já estava ali mostrando um decaimento de brilho, março, agora em abril, realmente Marte bem menos brilhante, menos notável, mas ainda presente ali no céu, no sentido do oeste. Então, aqui na visão do oeste, ele ali perto da constelação de Gêmeos, a gente aprecia o planeta Marte, mesmo pouco brilhante. Ele vai estar um pouco mais brilhante no início do mês e no fim do mês ele já perde mais brilho. É uma tendência até ele deixar de ser visível a oeste. A gente vai aqui alterar as datas até que em 25 de abril, aqui alto em relação ao horizonte oeste, a gente tem a conjunção do planeta Marte, logo aí depois do entardecer para o início da noite de 25 de abril, a conjunção da Lua crescente com o planeta Marte em 25 de abril e aquele destaque, né, que a gente pode não só apreciar uma conjunção, e aí é um dos papéis, digamos assim, das conjunções, é você ter aqueles objetos próximos aparentemente no céu e observar outros ao redor, e isso é muito interessante para que a gente aprecie, conheça mais do céu. A gente tem aqui, além da admirável conjunção da Lua crescente com Marte, à direita de ambos, as estrelas Castor e Pollux, Alfa e Beta da constelação de Gêmeos, as duas estrelas, né, aqui à direita dessa conjunção. Falando nas constelações, aproveito também um convite para a live das constelações. Temos também, aí é outro convite, a live dos planetas, em que a gente vê de uma maneira mais aprofundada, com dicas, orientações, informações, partilha de experiência, conselhos, recomendações dessa parte instrumental, tanto para a live dos planetas, quanto da live das constelações e outras lives também aqui no canal do AstroPE. Então, essa é a conjunção de destaque para abril na visibilidade do planeta Marte. E agora a visibilidade do planeta Júpiter. O planeta Júpiter ele vai estar ofuscado pelo brilho do Sol do início até a penúltima semana de abril. A gente até repara aqui, ele é muito próximo aparentemente do Sol, e aí ele vai estar, quando está ali
muito próximo, aparentemente, ele fica numa área de ofuscamento. Então, é impossível, inviável a observação do planeta Júpiter e até não é seguro, né? Quando ele está, não só ele, o planeta Júpiter, outro objeto em que está muito ali na linha quase que direta de observação em relação ao Sol. Então, nesse caso aí, do início até a penúltima semana de abril, Júpiter vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol. Nesse período aqui, como a gente vê, do início até a penúltima semana, ele vai estar ofuscado e depois ele vai fazer a transição de visibilidade, que é sair do sentido oeste para ir ser visível a leste. E aqui na tela a gente vê justamente já no sentido leste, como eu citei, do início até a penúltima semana de abril ele vai ficar ofuscado, mas durante esse período ele faz a transição de sair da visão do oeste, em que ele já estava ali ofuscado pelo brilho do sol, e depois ele vai reaparecer a leste. E a gente recomenda a observação de Júpiter a partir da última semana de abril, pois até a penúltima ele ainda está ali próximo, aparentemente, do Sol. E aí no sentido leste, já no final do mês, a gente coloca aqui a visão 30 de abril, ele se distancia aparentemente do Sol, mas veja que ainda está muito baixo aí em relação ao horizonte leste, aí já no sentido onde o Sol nasce. E durante essa transição, Júpiter não vai proporcionar uma conjunção segura. A gente até viu ali no progresso, ele fica próximo aparentemente ali da Lua, mas não é saudável, não é viável ali, não é seguro para a visão humana a gente observar eh, nesse período aí de transição que se dá não pela transição apenas, é mais pela proximidade aparente com o Sol. Então, por questão aí de segurança, a nossa visão, a gente não recomenda e ele não vai proporcionar conjunções seguras para observação neste mês de abril. Mas a gente já fica ciente que Júpiter teve sua despedida de observação a oeste em março, até o finzinho aí de março, e agora em abril ele está nessa área de ofuscamento, do início até a penúltima semana, fez a transição de sair do oeste para o leste, e na última semana de abril, aí ele já vai ficando um pouquinho aí mais separado em relação ao Sol, ganhando mais altura em relação ao horizonte leste, ou seja, ele vai passar a ser visível aí a leste, antes do amanhecer. E a visibilidade do planeta Saturno. Saturno que poderá ser visível a partir de meados das madrugadas até antes do amanhecer, a leste, sentido onde o Sol nasce. Ou seja, Saturno ele fez a transição em fevereiro, já pôde ser visível a partir ali dos finais das madrugadas para antes do amanhecer em março, e agora Saturno em abril ele pode ser visível a partir de meados das madrugadas. Então a gente já está percebendo ali que ele já está mais evidente e visível mais cedo, se comparado aí ao nascer do Sol, ele está cada vez aí ganhando mais essa altura em relação ao horizonte leste, ou seja, Saturno aí no sentido leste, a partir de meados das madrugadas de abril. E a gente vai seguir aqui as datas até que em 16 de abril, pouquinho depois, aproximadamente meados da madrugada, 3 horas da madrugada, que 13h30, a gente repara a conjunção da fina lua minguante próxima, aparentemente, aí de Saturno, que pode ser apreciado mesmo aí já
desde a partir de meados da madrugada, ou seja, pois teve situações, como citei, março, né, fevereiro ele fez a transição, em março estava ali antes do amanhecer, final da madrugada para antes do amanhecer. Como ele está ganhando mais altura, permite aí a gente ver já desde a partir aí de meados da madrugada. Então, mais tempo para observação de Saturno, especialmente em conjunção, aí como a gente pode ver, a leste. Essa conjunção em 16, na madrugada de 16 de abril. Importante citar que, feita essa transição, aí você repara que tem a data, mas aí é na madrugada. Não pensar aí que é no entardecer daquela data, e sim na madrugada. Então, se você se prepara para observar antes. No caso aí de 15, você sabe o que vai acontecer para o 16. Então, importante destacar essa informação também. E só ressaltando, a gente tinha falado sobre Júpiter, ele vai ficar bem visível nesse ano de 2023, em 3 de novembro de 2023, ou seja, quando ele se apresentar no seu máximo brilho, visível por todas as noites e madrugadas, isso quanto a Júpiter, em 3 de novembro, que é a chamada oposição, ou seja, bem visível. Já Saturno vai ser essa oposição que ele estará bem visível em 27 de agosto, ou seja, o mês de agosto é o mês de destaque de visibilidade de Saturno, enquanto que em Júpiter é em novembro, de outubro para novembro de 2023. Isso. E com a visibilidade dos planetas destacados, né? Vale ressaltar aí que você pode ver o tópico de visibilidade dos planetas no post aqui na descrição, post dos destaques do céu em abril de 2023. Adianto também que a gente vai mostrar agora o tópico de visibilidade das constelações, que também pode ser apreciado no post dos destaques do céu, o link está na descrição. E a gente é já no céu do outono, né, após a chegada do equinócio de outono, em 20 de março, a gente tem esse destaque das constelações, que a gente vai mostrar. Tem também aí o reforço para as lives dos planetas, as lives das constelações, e a gente vai justamente mostrar aqui na tela a visibilidade dessas constelações, que são algumas de destaques que a gente pode apreciar, pois temos outras constelações também nesse cenário que a gente pode apreciar do período das noites até o final das noites, ou seja, desde as 18 horas até ali meia-noite, período das noites. E lembrando que aqui uma referência que a gente utiliza, o sentido leste, hora da referência 20 horas, dia 1º de cada mês, no caso aqui 1º de abril, mas a gente faz ajustes nas datas, especialmente na live das constelações, em que aqui a gente no vídeo de Destaque do Céu vê de uma maneira ampla, na live das constelações a gente vê de maneira mais aprofundada, num verdadeiro zoom nessas constelações que a gente vai destacar agora, e também aprecia ali na live das constelações estrelas de destaques, aglomerados, nebulosas, galáxias, se caso ali houver na área daquelas constelações. Enfatiza também a mitologia e a forte interação no chat do YouTube também. Bem, dessas constelações, como eu estava citando aqui, a gente já tem o céu do equinócio de outono, a estação do outono, né, compreende aí o período finalzinho de março, temos abril, maio, até ali grande parte do mês de junho, essa estação aí de transição do outono para o inverno, né, com a chegada lá do solstício de inverno no mês de junho. Dessas constelações a gente já aprecia no céu, já há vários meses, a constelação de Gêmeos,
mais recente é a constelação de Leão. Aqui a gente tem Gêmeos. Mais recente, a constelação de Leão, com as estrelas Régulus, Alfa, a mais brilhante da constelação Leão, e aqui a estrela de Nébula, a Beta, a segunda mais brilhante dessa constelação. Também temos aqui a constelação de Boeiro, constelação de Boeiro, para referência aqui, 8 horas, a gente repara que ela está ali entre o sentido leste e nordeste, mais para nordeste do céu. E o que facilita identificar essa constelação é essa brilhante estrela aqui, a gigante vermelha Arcturus, de brilho ali avermelhado para alaranjado, né? Ela é bem brilhante, essa estrela que fica ali, é a que mais fica em destaque de brilho, logo aí depois a norte do Equador Celeste. Então, quando você sai ali do Equador Celeste, que vai para o hemisfério norte do céu, você repara ali que há ênfase no brilho dessa estrela Arcturus ou Arcturus. Além da constelação de Boeiro, a gente já tem aqui, que destacamos em outras lives das constelações, vídeos dos destaques do céu, a extensa constelação da Hidra. A mais extensa das constelações é a constelação de Erídano, mas a gente repara também aqui que Hidra é bastante extensa também. Com a estrela Alfarde, a Alfa, a mais brilhante dessa constelação, da constelação de Hidra. E para nós aqui no hemisfério sul, pela posição geográfica em que predomina o Brasil, especialmente quem é aí mais ao sul do país, tem essas constelações mais destacadas no céu. A gente tem a visão aqui das constelações de Cruzeiro do Sul, e a constelação de Centauro. Grande parte aqui da constelação de Centauro também aqui visível. Cruzeiro do Sul, temos aqui a Crux, que é a estrela de Magalhães, né? A alfa mais brilhante estrela do Cruzeiro do Sul, muito embora são estrelas brilhantes que o Cruzeiro do Sul possui. Entretanto, com esse efeito da poluição luminosa, que é o excesso de luzes das cidades, que uma parte é projetada para o chão, mas uma parte também vai para o céu, a gente está perdendo por ofuscamento a visibilidade dessas estrelas, dessas constelações e outros objetos astronômicos. E a, até as estrelas do Cruzeiro do Sul, elas são até referência para indicar ali, se você consegue vê-las todas, então o céu é até bom para observação. Agora, se você está cada vez vendo menos, essas estrelas indica aí que o céu tem bastante poluição luminosa, ou seja, excesso de luz das luzes artificiais projetadas aí para o céu. Então, a ênfase interessante aqui, essa informação a acrescentar para a visibilidade aí do Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, ótima constelação para a gente observar aí nessa estação do outono, esse período desde março, abril, maio, junho. Muito bom aí de apreciar o Cruzeiro do Sul nessa estação outono e também inverno. E a constelação aí do Centauro, citei aqui há pouco, com as estrelas Rigel Kentaurus, Alpha Centauri, a alfa mais brilhante estrela. A alfa é a mais brilhante, aí pode ser chamada de Alpha Centauri, que é o sistema Alpha Centauri, ou também Rigel Kentaurus. E aí tem a estrela Hadar, ou Radar, que é a beta do Centauri, a beta segunda mais brilhante estrela dessa constelação. Centauro também aí muito bela de apreciar, juntamente aí com o Cruzeiro do Sul, também nesse período da estação do outono
e também inverno. Então vamos muito apreciar essas estrelas, constelações, aglomerados, apertos, globulares, objetos que a gente pode aqui destacar nessa área mais ao sul do céu, e é boa, como eu tinha citado, que quanto mais o observador se encontra ao sul do país, essa área do céu é mais alta. Então, para efeito de comparação, no norte, quem é da região norte, essa área do céu é mais baixa. Quem está mais ao sul, na região do Rio Grande do Sul, por exemplo, essa área do céu, devido à latitude, o observador contempla essas constelações mais altas. Então, um convite aí para a observação dessas constelações e um convite também para a live das constelações. E os eventos de destaque, um deles poderemos apreciar, que é a chuva de meteoros Lirídeas de 2023. Antes de adiantar, teremos aí, neste mês de abril, a chuva de meteoros Lirídeas, mas reforço aí a campanha, o lembrete e destaque deste chamado, nós estamos assim chamando aqui, de astroevento, que é o eclipse solar anular ou anelar, que ocorrerá em 14 de outubro de 2023, bem visível, porque a faixa da anularidade cruzará ali estados da região norte e nordeste, e a gente está fazendo esse reforço nos vídeos dos destaques do céu, especialmente aí desde o começo do ano, desde janeiro, e vamos fazer essa divulgação, esse empenho para fazer uma campanha desse evento astronômico que é de grande destaque para nós aqui do Brasil, especialmente para a observação aí na região norte e nordeste, para quem poder estar presente aí na faixa da anularidade que cruzará aí os estados da região norte e nordeste. Então fica essa dica, essa ênfase para a gente se programar. A gente está gerando também lives especiais sobre esse tema, o astroevento, desse chamado eclipse anelar, que vai ocorrer aí, dependendo da localização, poderá ser apreciado a partir aí das 15 horas de 14 de outubro, mas pode ser antes, se você estiver, por exemplo, na região norte, ou mais tarde, se você estiver ali na região nordeste, especialmente ali perto do litoral da região nordeste. Então tem esse horário vai ser específico a partir de um local específico para a gente ter essa referência. Mas a data é 14 de outubro de 2023. E aí, aqui na tela, as informações, lembrando que tem o tópico sobre essa chuva de meteoros, as Lirídeas de 2023. Essa chuva de meteoros é a primeira daquelas principais no ano que poderemos aqui apreciar do Brasil, que ela proporciona ali uma média de 18 meteoros. Ou seja, o observador, durante o período e as datas que já a gente vai citar, pode apreciar uma média de 18 meteoros, ou seja, pode ser visível por hora mais ou menos do que esse valor de 18 meteoros. E é um valor médio. Então tem esse detalhe também. E ele é mais enfático no período de melhor visibilidade do fenômeno, ou seja, tem aquele período de horas, mas tem aquelas horas de auge para apreciação desse evento astronômico, evento de destaque deste mês de abril de 2023. E aí, pelo apurado das informações, a gente consulta duas fontes, uma tinha 21 e 22 de abril, e uma outra fonte também tinha 22 e 23 de abril. Ao fazer nossas consultas aqui internas, vimos mais ênfase aí em 22 e 23 de abril. Então fica aí a informação
que a gente destaca da chuva de meteoros Lirídeas, que a começar a observação vai ser a partir aí das 23 horas da noite do sábado, 22 de abril. Depois, quando for meia-noite de 23, aí você vê da meia-noite de 23 por toda a madrugada até o amanhecer aí do domingo 23 de abril. Então você inicia a observação a partir do fim da noite do sábado, 23 horas, sábado 22 de abril. Depois, quando se dá ali meia-noite, até meia-noite, que é a madrugada, até antes do amanhecer, ali domingo 23 de abril, digamos que é o primeiro dia, ou primeiro final de noite e madrugada, para apreciar essa chuva de meteoros, as Lirídeas de 2023, com essa média aí aproximada de 18 meteoros. Aí também, depois de amanhecer, do domingo 23 de abril, aí vai passar ali manhã, tarde, e quando for no fim da noite do domingo, 23 horas da noite do domingo, 23 de abril, aí você tem uma outra oportunidade de observação, que aí justamente 23 horas da noite do domingo, você inicia esse período de observação e vai meia-noite, madrugada, até o amanhecer aí já da segunda, 24 de abril. E destaco que você tem essas duas oportunidades de observação e o início desse período, não necessariamente você já vai ver logo de cara meteoros. É necessário ali paciência e atenção e que outras condições, né, o céu mais limpo, céu escuro, para ficar mais favorável às condições de observação desses meteoros. E lembrando aquele horário de mais chances de você ter uma média mais expressiva, é mais ou menos aí já para meados, mas especialmente finais das madrugadas. No caso aí, finais da madrugada de domingo 23 e final da madrugada da segunda 24. Ou seja, você vai ver que 23 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, quando for ali 3, 4, 5, 6, aí vai ser o período de mais chances de você ver meteoros. Do meio da madrugada até o antes do amanhecer da sua localização. Mesmo que eu citei as horas, 3, 4, 5, 6, isso vai depender aí, pois a gente está no outono e no inverno, vai demorar mais para o sol nascer, mas também depende da localização no país. Norte, Nordeste, uma situação que vai diferenciar de Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país, né? Ou seja, que está mais ao sul, tem essa situação do outono e inverno, amanhecer mais tarde, porque as noites estão ficando maiores. Apesar de estar no equinócio, mas a tendência aí é as noites ficarem maiores. Então vai amanhecer mais cedo. Então não se atente tanto ao horário citado, mas dessa situação de 3 horas da madrugada até o antes do amanhecer da sua localização. Pois nesse período, a constelação que dá nome a essa chuva de meteoros, que é a constelação de Lira, ela já está ali presente no céu 23 horas, meia-noite, baixa, e depois ela vai ganhando altura do Nordeste, Norte do céu, que aí eu vou dar uma sugestão e orientação sobre isso. E ali, 3 horas da madrugada para antes do amanhecer da sua localização, aquele do período, é aquele de melhor aproveitamento e mais chances de observar meteoros. E tem um detalhe interessante que tem a ver justamente com essa constelação de Lira. É justamente a chuva de meteoros, ela tem um nome referente à constelação em que ela é visível. Então, Lirídeas ou Líridas, Lírides é a chuva de meteoros em que os meteoros parecem surgir da constelação
de Lyra. Essa constelação ela é mais favorável para quem é do hemisfério norte. Aqui no Brasil, a gente predomina a observação entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, o Brasil está predominantemente nessa área, mas é o hemisfério sul. Então, o observador pode se perguntar onde será mais favorável. Será que da minha localização vai ser favorável? Pela posição da constelação de Lyra no céu, favorável para o hemisfério norte, quem é da região norte e nordeste vai apreciar essa constelação Lyra um pouco aí mais alta no céu do que quem está na região centro-oeste, sudeste e sul do país. Entretanto, como eu citei, se você é centro-oeste, sudeste e sul do país localizado, então prefira esse horário 3 horas da madrugada, meados da madrugada, como eu citei, para até antes do amanhecer, para observar essa chuva de meteoros. Por quê? Para que essa constelação de Lyra esteja mais alto possível da sua localização dessas regiões, centro-oeste, sudeste e sul. Pois para quem é do norte e nordeste, especialmente até o norte, aí ela já está um pouco mais elevada, mesmo aí a partir das 23 horas, meia-noite. Em outras palavras, quem é do norte e nordeste tem um amplo período de observação dessa chuva de meteoros, porque a constelação está mais notável, com, com mais até altura. Já o período de horas de observação dessa constelação, pela posição que a constelação se encontra, e menos notável, é mais desfavorável aí para quem é do centro-oeste, sudeste e sul. Mas, sem desânimo, tentar aí observar essa chuva de meteoros, especialmente aí nesse período das madrugadas, né? Ou seja, madrugada do domingo, 23 de abril, e madrugada da segunda, 24 de abril de 2023. Um destaque bom é que a gente dá relevância é a influência da Lua. Alguém pode se perguntar o que tem, né, a ver, é que dependendo da fase lunar, ou seja, antes, né, datas antes, pouco antes da lua cheia, ou seja, que a gente chama de lua crescente gibosa, lua cheia, lua minguante gibosa, esse período em que quando a lua se encontra nessa fase, especialmente a lua cheia, não é boa para a observação de chuva de meteoros. Pelo contrário, quando é lua cheia, coincide com um auge de uma chuva de meteoros, por exemplo, é péssimo para observação, pois aquele efeito, que até citei aqui no vídeo, sobre o luar, né, que a lua cheia ela consegue clarear o ambiente, na atmosfera, a atmosfera fica mais fica clareada e aí causa um ofuscamento. Então, o aproveitamento de visibilidade daqueles meteoros, você vê menos, porque devido ao ofuscamento, menos meteoros são visíveis. Somente aqueles mais brilhantes, de médio a mais brilho, são notáveis. E aí não é o caso da chuva de meteoros lirídeas. 22 para 23 e de 23 para 24, a fase lunar ela está em fina crescente, ou seja, fina crescente ela já se pôs aí, a fração iluminada é bem pequena e a lua já se pôs no oeste bem antes para esse horário aí das 23 horas, por exemplo, da noite do sábado, 23 horas aí da noite do domingo. Então, a lua vai colaborar aí para não prejudicar, não interferir na observação dessa chuva de meteoros. E a maioria das chuvas de meteoros são associadas a cometas, ou seja, um cometa ele deixa um rastro de detritos em uma órbita, ou seja, esse rastro de detritos gera uma órbita em torno do Sol e quando acontece da Terra ir de encontro
a esse rastro de detritos deixados no passado por um cometa, quando há o encontro da Terra com esse rastro de detritos, a ocasião da chuva de meteoros. Então, o corpo parental, o cometa que deixou esse rastro de detritos no passado, é o cometa Thatcher. E ele, nesse geral aí, os objetos, o cometa, que dão origem aí às chuvas de meteoros. Né? Tem algumas exceções, que aí é um corpo asteroidal, mas aí é uma outra chuva de meteoros. Interessante também essa curiosidade, informação. E recomendações para observação. Primeiro vou citar aí sobre a constelação de Lira. Utiliza aí, especialmente com as tecnologias, um smartphone com um aplicativo. A gente sugere, por exemplo, tem o Stellarium para smartphone, para computador também, laptop, notebook. Tem, além do Stellarium, tem o Sky Safari, né, que eu utilizo e geralmente recomendo muito vídeos e lives. Então fica essa dica, porque aí vai ter uma facilidade de você procurar encontrar no smartphone o aplicativo a constelação, apontar para o céu e saber ali onde se encontra. Muito embora isso, a constelação de Lira pode ser mais facilmente identificada pela estrela Vega, tá? Bem ali acima da palavrinha meteoros, né? Da letra M, você tem ali a estrela Vega. Então, Vega é uma estrela bem brilhante, esbranquiçada, bem branca, esbranquiçada assim. Então, ela é notável no céu e a gente pretende fazer uma live com dicas e orientações, informações para a visibilidade dessa chuva de meteoros. Quanto à transmissão, aí a gente ainda vai bem projetar para poder ver um link seguro, viável para a retransmissão aí desse evento astronômico. E citando ali, fácil identificar quando você concilia o aplicativo no smartphone, Stellarium, Sky Safari, e depois aponta para localizar a constelação, né? Como eu citei, um observador que já tem um pouco ali de observação, ele já consegue identificar essa constelação de Lira, até com a estrela Vega. Em outras lives das constelações, vídeos dos destaques do céu, ela também já foi citada. Então, eu até enfatizo isso. Aproveitar esses conteúdos, né, site e o canal do AstroPE, pois o observador já vai ficar informado, ciente e ter a noção de onde se encontra aquela constelação para quando tiver a chuva de meteoros facilmente identificar. Porém, tem aí a ajuda muito boa aí dos aplicativos nos smartphones que ajuda bastante aí a identificar o chamado radiante, que é da onde parecem surgir os meteoros, que é o caso aí da chuva de meteoros Lirídeas, que vem da constelação de Lira. Para a observação da chuva de meteoros, não requer instrumentação, ou seja, o fenômeno pode ser apreciado a olho nu. Não precisa binóculo, não precisa telescópio. A olho nu, porque a visão humana tem um campo de visão bem generoso, o fenômeno se dá numa grande área do céu, então é muito até favorável observar aí a olho nu. Você, com a ampla visão, você também tem aí os meteoros, mesmo que eles pareçam surgir de um local mais assim restrito no céu, mas a grande área ao redor da constelação de Lira aí permite a observação dos meteoros. Ou seja, não fique só pensando em olhar para ali a estrela Vega da constelação de Lira. A grande área ao redor dela também é apreciável. E prefira um local escuro, o menos possível de poluição luminosa, que é esse excesso de luzes artificiais, lâmpadas, postes, iluminação mesmo pública, esteja um local seguro e que
você possa aí contemplar um local livre da poluição luminosa, um local mais escuro possível. E preferencialmente sem nuvens. A nuvem é, né, um obstáculo. Não tem condição de observar um tempo chuvoso, nublado. É um tempo mais limpo. Ou seja, se o céu permitir estar assim, se programe aí para poder contemplar este fenômeno, a chuva de meteoros Lirídeas. Bem, e destacando essas informações, né? Espero que tenham gostado. A gente aqui no vídeo dos Destaques do Céu vai formulando didaticamente ali os detalhes, mas também resumindo com brevidade, mas explanando o máximo de informações possíveis, né? Aquelas mais perguntadas, necessárias para já facilitar, né? Ao menos facilitar a observação dessa que é a chuva de meteoros. A primeira de destaque do ano é as Lirídeas. E antes aí dos lembretes finais, temos aí um outro fenômeno astronômico que ele ocorre, mas infelizmente não é visível aqui do Brasil, que é o eclipse solar, que esse eclipse solar é muito interessante. A gente pretende também em outro momento live aqui no canal apresentar essas informações, mas já adianto aqui para mostrar aqui na tela a área de visibilidade desse fenômeno. Ou seja, esse eclipse solar ele vai acontecer em 20 de abril, ou seja, na lua nova de abril. É um eclipse solar híbrido. E alguém pode perguntar o que é esse tipo de eclipse solar. Ele tem a situação de ser anular e total em momentos distintos. E isso tem a ver também em um colaborador e comprovante, né, para o real formato da Terra, em que a projeção da sombra ali da Lua projetada na Terra, ela vai acompanhar a esfericidade do nosso planeta e aí vai fazer com que a Lua mais distante projeta a sombra ali na Terra para um eclipse anular, ou seja, aquela situação em que a Lua está mais distante da Terra e no momento dela eclipsar o Sol, ela não consegue eclipsar totalmente o diâmetro aparente do Sol. Então, o diâmetro da Lua, devido à distância, está menor do que o diâmetro aparente do Sol. Então, gera ali um eclipse solar do tipo anular. E esse é chamado de híbrido porque em outra localização, a projeção da sombra depois vai demonstrar ali um eclipse solar do tipo total. E por que isso se dá? Que dependendo ali um pouco mais próximo ou mais afastado, o local em que o observador se encontra em relação a esse alinhamento Sol, Lua e Terra, vai fazer com que a Lua esteja no exato um pouquinho maior do que o diâmetro aparente do Sol. Lembrando aí os diâmetros aparentes. Obviamente, o Sol é muito maior do que a Lua, então tem essa diferença ali devido às distâncias. Você tem da Terra até a Lua, uma distância média ali de 380 mil quilômetros. Vamos dar uma referência ali de 400 mil quilômetros e 400 vezes isso, tá? O Sol. Então, vai resultar numa situação em que ele está Sol e Lua com o mesmo diâmetro aparente. Então,
é um fenômeno da natureza muito curioso, muito interessante, em que a gente aprecia essa raridade que é o eclipse solar híbrido. O fenômeno ele se dá como anular ou e total, ou total e anular. Tem situações que podem ter essa ordem e que inclusive mais informações, mesmo que a gente não possa apreciar esse fenômeno, a gente também vai detalhar em uma outra live especial sobre esse fenômeno. Digo outra live especial porque a gente já citou outras lives aqui no vídeo do Destaque do Céu. E a visão aqui, a gente já repara no próprio na própria imagem que o Brasil aqui não será possível de ver o fenômeno. Então, aonde será visível aqui uma parte do Oceano Índico, aqui Oceania e Austrália, essa área da Indonésia, aqui, ó. Então, Oceania e Austrália contemplarão o eclipse, especialmente ali um beliscar ali da Austrália e ilhas aqui da Indonésia e outros países, até essa área que vai sair do Índico, Austrália, Oceania, da área da Indonésia, para o Oceano Pacífico. Então você vê aqui, ó, a trajetória da sombra da Lua projetada na Terra. Então, Sol, Terra, perdão, Sol, Lua e Terra. Então a Lua projeta essa sombra ao eclipsar o Sol, e esse eclipse ele pode ser, que é o que caracteriza o eclipse solar híbrido, pode ser anular e depois total, ou total e depois anular. Então queria destacar essa visibilidade desse raro fenômeno, felizmente não visível do Brasil. Reenfatizo que teremos em 14 de outubro um anular, né? Não será um híbrido, nem um total, mas o Brasil poderá contemplar, especialmente da região norte e nordeste, em 14 de outubro, um eclipse solar do tipo anular. Esse aí híbrido, né, acontece agora em 20 de abril. Então, queria partilhar as informações e foi até uma novidade essa partilha de tela aqui, né, com mais um vídeo dos Destaques do Céu, sendo aqui agora gravado com computador de alto desempenho, então uma conquista, e desculpe um detalhe ou outro aqui na prática, para poder já fazer ali com mais precisão, né, com mais facilidade ali com a apresentação. Bem, então, nos lembretes finais aqui, queria mostrar aqui sobre as fases da Lua e destaco que o post das fases da Lua temos já disponível no nosso site do Axopé, axopé.com.br, mas o link está aqui na descrição para o post das fases da Lua em abril de 2023. Então temos aqui a Lua cheia, que será no início da madrugada de 6 de abril. A Lua quarto minguante, que acontecerá em 13 de abril. A Lua nova é essa do eclipse, que ela só não está elaborada com, na ilustração aqui, com o eclipse, né, esse híbrido, porque a nossa ênfase, né, que eu produzo é para o território nacional. Então, a gente apreciará aqui a fase nova, né, a chegada aí pela data da Lua Nova 20 de abril, que é o mesmo dia aí
da lua nova 20 de abril, desse eclipse solar híbrido, fenômeno raro, felizmente não apreciado no Brasil, mas a gente poderá, quem sabe, aqui transmitir, mas falaremos, apresentaremos informações para a gente saber mais sobre o assunto. Depois ali da lua nova de 20 de abril, lua quarto crescente em 27 de abril. Portanto, enfatizo aí as fases da lua, o post das fases da lua, o link aqui na descrição, disponível no site, e aqui no canal o vídeo das fases da lua de abril de 2023 para a gente apreciar. Adianto, né, quem visita, revisita o post das fases da lua, agradeço imensamente e também agradeço para quem rever o vídeo das fases da lua, esse em especial aí das fases da lua de abril, também o post das fases da lua de abril de 2022. Outro destaque aqui são as lives, temos episódios, mas especialmente as edições do quadro Observadores das Estrelas, em que a gente vem de uns meses para cá reformulando, né? E com essa reformulação de uns meses para cá, a gente enfatiza um só tema, né? Ele poderia, antes, o modelo original era o quadro Observador das Estrelas ter um ou mais temas, mas às vezes a gente tinha alguns, e depois a gente percebeu, juntamente com vocês, essa ênfase para que as edições do quadro Observador das Estrelas ele fosse enfatizado em um só tema. Devido à grande interação, a gente aproveitar mais do assunto unicamente escolhido, né, especialmente unicamente escolhido, tem mais aproveitamento. Quadro este, o quadro Observador das Estrelas, surgiu justamente com a percepção assim desse valioso e importantíssimo envolvimento, interação, né? Aqui o vídeo do Destaque do Céu gravado, mas a gente acompanha através do chat, mas muito importante nessa interação e veio a formular novos quadros, outros já projetados, já quase aí para depois a gente preparar a exibição, um detalhe aqui e ali para dar início a um novo quadro aí no canal do AchoPE. Então, também já agradeço, né, quem já interage, participa e tem as edições do projeto Céu Vivo, que a gente procura selecionar um ou mais objetos astronômicos para fazer a transmissão ao vivo, pausado por enquanto esse projeto. E tem os vídeos Drops Destaques do Céu, que fico muito agradecido, muito realizado, contente quando vocês apreciam, assistem, deixam o like, o gostei, né, comentam, inclusive por gostar desses vídeos drops, né, com esse formato em que ele é curto em duração e breve como um resumo, né, ele é resumido ali para ser um tanto possível, breve, para destacar ali um tema, um fenômeno astronômico ou um evento. Então, o vídeo Drops Destaques do Céu, né, criado também para poder sintetizar ali, ser curto na duração, sintetizar também nas informações. Nem sempre, às vezes, é preciso citar mais, então alonga mais as informações. E a gente produz ele aqui no canal do AchoPE. Alguns eu coloco e adiciono no Instagram do AchoPE. Mas então aprecio e agradeço também quem deixa o like, o gostei no vídeo Drops, né? Valoriza ali, comenta. Então deixe sempre o seu comentário, né? Tento sempre possível ali depois responder, mas já adianto e agradeço imensamente todo o conteúdo produzido em que você dá sua atenção, seja para ler, seja também para assistir. Agradeço imensamente. E acompanhe aqui o AstroPE, muito citado aqui, o site do AstroPE, os links aqui na descrição, post dos destaques do céu,
post das fases da Lua. E para você acompanhar o AstroPE através das redes sociais, também tem aqui na descrição a página que é Grupo de Astronomia de Pernambuco no Facebook, assim como tem o grupo do AstroPE no Facebook, né, que é Grupo AstroPE. Lá no Facebook, os membros partilham fotos, vídeos, comentários, reações, toda uma grande interação, a qual agradeço também bastante essa interação, a produção, né, a partilha de conteúdos, o registro. Também tento o máximo possível ali para comentar, reagir, pois realmente corriqueiro, um expressivo volume de trabalhos e outras ações, né, particulares também. Então tem um conjunto de trabalhos, né, do HPE e outros particulares, o tempo também, na gerência do tempo, nem sempre ali dá para... eu até vejo, mas não dá ali que tempo para comentar, apesar que eu faço o possível para quando vê ali também comentar, mas deixo ali reações também e parabenizo quem posta fotos, vídeos, notícias, interage também, quem comenta também, quem reage ali nas publicações. Muito obrigado e parabenizo quem edifica ali o grupo do AchoPE, os membros, né, que colaboram ali com esses conteúdos. Então, muito obrigado também. Então, no Instagram é um outro caminho, outro meio virtual para acompanhar aqui o AstroPE. Na descrição também é o @Grupo AstroPE, para você seguir aí o nosso Instagram, o Instagram do AstroPE. Agradeço a quem já segue. E aqui no canal, deixe o like, eu gostei. O curtir é muito importante, o like, eu gostei. Aqui no vídeo dos destaques do céu, né, que entra como estreia no canal do YouTube, acompanho juntamente com vocês, né, através aqui do chat também. Quando vocês até convidam assim para deixar o like, eu gostei, muito importante, agradeço bastante. Não só é uma valorização, um incentivo, um, um engrandecimento ao trabalho feito com dedicação, carinho, empenho e muito amor, muita apreciação também ali, compromisso também. Então agradeço. Como também o like eu gostei, ele vai impulsionando esse conteúdo para mais e mais outros observadores do céu, curiosos no assunto. Então agradeço. E inscreva-se aqui no canal, também com o sininho ali ativado para acompanhar aqui o canal do AstroPE. Se você já fez isso de se inscrever, muito obrigado. Agradeço também com o sininho, né? Porque você recebe ali os alertas, né? As notificações dos conteúdos que estão sendo publicados, né? Estreia de vídeo, um vídeo já postado, até quando você utiliza ali o aplicativo do YouTube, você na aba comunidade, você vê os conteúdos postados na aba comunidade dos eventos e fenômenos astronômicos para acompanhar o céu. Então, muito obrigado por você também ser inscrito. E a gente aí com quase 17.900 inscritos, quase aí 18.000 inscritos. Então, muito obrigado. Agradeço imensamente. Muito obrigado por ser inscrito também aqui no canal do AstroPE. E também peço gentilmente para quem possa fazer, as outras também são contribuições. Essa aqui é a contribuição do tipo financeira, que é a doação através do Pix. A chave é do tipo e-mail para a conta poupança em meu nome, James Solon, conta do Banco do Brasil. A chave Pix está aqui na descrição, que é pix@astrope.com.br. Então é bem fácil, né, de memorizar, de anotar. É pix@astrope.com.br. Está aqui na descrição. E quem puder doar qualquer valor
agradeço imensamente desde já. Se você considerar, mas é um pequeno valor, será que vou ajudar? Não se preocupe. Doe com alegria, com contentamento, esse valor, mesmo que você pense que é pouco, mas se cada um poder doar, muito ajuda, né? A gente, desde o investimento do computador de desempenho, embora tenha sido um valor expressivo a aquisição desse dispositivo, mas outros periféricos foram já investidos, mas o dinheiro está ali poupado, mas serve com certeza para alguma necessidade. Uma delas ali, se eu poder fazer a manutenção do segundo monitor, né? Tem o primeiro, o segundo monitor, né? E pode ser que careça. Então, até uma manutenção exige uma parte do financeiro, então isso já alivia dos investimentos do financeiro utilizado quando a gente dispõe aí um financeiro para manutenção. Caso não seja possível a manutenção, então aquisição de um outro aparelho. Então, tudo isso é gerenciável, né? O financeiro que a gente alcança aqui, que eu trabalho, nesse trabalho com sabedoria, com entendimento, planejamento, a gente vai com a gestão utilizando ali os recursos, mas quando tem esse apoio financeiro, especialmente aí as doações via Pix, isso já colabora como um alívio, né, para a gente poder investir. Então, inicialmente era para amortizar o investimento do computador de alto desempenho, agora está sendo reservado para outras aquisições, outros materiais necessários. Tem um outro aqui, um acessório, né, no caso aí para webcam, para uma outra utilidade, gerenciamento aqui do que é usado, aqui a mesa de trabalho, né, quando a gente utiliza para gravações de vídeos e lives, mas aí a gente vai priorizando, né, aquilo primeiro, aquilo segundo, né, prioridades primeiras, segundas, né, é uma gestão também. Então, agradeço aí quem puder fazer essa contribuição financeira. É um apelo, sim, mas é muito necessário esse apoio, especialmente também financeiro. Outros apoios também são muito bem-vindos, desde um like, um gostei, comentário, divulgação, partilha das informações. Você também é contribuidor do AchoPE. Bem, e agradecer aqui para quem está acompanhando aqui a estreia do vídeo dos Destaques do Céu aqui no chat do YouTube, não, no momento da estreia do vídeo, eu acompanho juntamente com vocês a estreia do vídeo do Destaque do Céu. Né? Agradeço a dedicação de tempo para assistir, né? No momento da estreia, né? O ao vivo, mas quem assiste depois também, muito obrigado. E agradeço a valorização, a interação, a valorização, todo o envolvimento, a partilha e a ajuda mesmo, né? Os apoios, né? Como eu citei, divulgação, comentários, reações, toda ação para promover esse dedicado trabalho feito com amor, com empenho, com compromisso realmente para que a astronomia, essa ciência tão magnífica, chegue para mais e mais observadores do céu. Então, deixo aqui meu agradecimento, né, na interação aqui do chat e agradeço também, né, as palavras de elogio, de valorização, que é um reconhecimento, mas também é um apoio à valorização, né, um impulso, um incentivo inspirador para a gente também ter aquela, aquele sentimento para se dedicar, se empenhar também. Então, muito obrigado. E chegando aí no final, eu sou James Solon, professor de astronomia do AchoPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Muito obrigado por assistir o vídeo dos destaques do céu em abril de 2023. Aí, como citado, mês da chuva de meteoros Lirídeas. Teremos ali na lua nova de 20 de abril um eclipse solar híbrido, mas não será visível, felizmente, esse fenômeno daqui do Brasil.
Muito obrigado por assistir e olhem para o céu e aprendam com ele. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Muito obrigado. Tchau.